Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 14 de dezembro. Agora na Espanha, 21 horas e 10 minutos. No Brasil, 17 e 10 da tarde. Gente, a BTC aqui no diário, ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas três linhas do canal de Keltner, não dá trégua. Essa cunha triangularizada vai fatalmente explodir numa grande onda 5. Então foi 1, 2, 3, 4 e 5. Deve levar a BTC para no mínimo 51, 52, podendo bater até 53 mil dólares. No gráfico semanal ancorado pelas três linhas do canal de Keltner, pela nuvem de Shimoku e pela grade de expansão logarítmica exponencial, a próxima parada da BTC seria o topo dessa congestão aqui no patamar de 51, 52, mas fica no radar a possibilidade dela também desenhar uma onda 2, que ela mal incursionou para dentro das três linhas do canal de Keltner, então tecnicamente a gente ainda estaria numa onda 1, mas fica no radar a possibilidade da gente estar no início de uma onda 2, porque o topo da semana passada ficou em 44.700. O topo dessa semana, é quinta-feira ainda tem sexta, sábado e domingo, ainda está em 43.804. Então é possível que a gente esteja no começo de uma onda 2. Aí a BTC fatalmente iria voltar para o patamar de 40 mil dólares. Mas como lá no diário a panela de pressão parece que vai explodir e as duas últimas agulhadas, a BTC bateu na mínima 40.222 e 40.680, ambas as agulhadas beijaram a mediana do canal de Keltner. Então, a nossa onda 4 teria se concluído, teoricamente. Isso aqui está pronto para explodir numa onda 5. Então, das duas, uma. Ou a BTC vai corrigir muito, protagonizando uma onda 2 do semanal, o que eu acredito que não vai acontecer, porque aqui no diário a gente está prestes a inaugurar uma bela onda de número 5. No intraday, deixa eu sair aqui da Atom, que foi o sinal que eu ofertei. Se não fechou, está quase fechando no game. No intraday, a BTC está dando belíssimos trades. Naquela mega agulhada, durante o meio da tarde aqui na Espanha, bateu na mínima 41.400, voltou para ver o up, acumulou, sentiu a pressão resistencial e depois foi estressar a upper. Na seara fática, a Ledger, que sofreu uma vulnerabilidade, afirma que já corrigiu essa vulnerabilidade no kit de conexão do Ledger com DEPs da Web3, principalmente SushiSwap e Revoke Cash. Gente, eu particularmente só conecto o meu Ledger no Ledger Live, que é o app da Ledger, o original, e no MetaMask. Essa vulnerabilidade foi retratada, foi identificada no kit de conexão dos DEPs, dos sites da Web3 com o Ledger diretamente, coisa que eu não faço. E o Ledger afirma que já corrigiu. Eu recomendo a vocês que fazem uso do Ledger X ou do Ledger Nano, conectando diretamente a DEPs, que são sites da Web3, ou seja, aqueles que pedem para conectar o wallet lá em cima, normalmente no canto superior direito, que esperem a outros usuários fazerem as respectivas atualizações. Não façam a atualização de imediato, não usem mais a conexão direta do Ledger com DEPs da Web3, que são apps descentralizados, por isso o nome DEPs. Eu recomendo aos senhores que, se quiserem interagir com plataformas da Web3, que o façam via MetaMask, porque se houver alguma vulnerabilidade no MetaMask, a gente tem esse filtro inicial do MetaMask. O MetaMask abre um pop-up pedindo autorização para interagir com o Ledger. Depois o Ledger abre uma mensagem de Review Transaction, normalmente, para depois autorizar a transação. Não deixem a interação com o smart contracts de DEPs pré-aprovado no seu Ledger, porque isso pode drenar as carteiras. A Ledger já alertou os usuários que eles já atualizaram. Eu recomendo aos senhores que aguardem mais um pouco para fazer uso dessas plataformas da Web3, porque mesmo a Ledger tendo atualizado o kit de conexão, alguns proxies, alguns DEPs da Web3 precisam atualizar o seu próprio front-end, coisa que pode demorar. Então eu particularmente só interagiria com o site da Web3
via MetaMask. É possível linkar o MetaMask ao Ledger. Enfim, eles também afirmaram que já corrigiram a vulnerabilidade. Vamos aguardar. Eu recomendaria que vocês aguardassem pelo menos uns 3 ou 4 dias para voltar a interagir com essas DeFis. E o Comitê da Basileia, uma espécie de órgão regulador do bancário global, né? Seria o Banco Central dos Bancos Centrais, propôs critérios mais rígidos para autorizar a emissão de stablecoins. Segundo eles, a emissão de stablecoins tá virando um M3, né? Tá ficando fora de controle. E há uma métrica que mede a expansão das stablecoins com a expansão do market cap do mundo cripto. Depois eu vou fazer essa análise. E Bitcoin vai explodir para $100 mil na velocidade da luz. O CEO do Morgan Creek e veterano de fundos hedge, Mark Yusko, diz que o preço da BTC vai voar para 6 dígitos e não vai dar tempo de quase ninguém se posicionar, porque vai ser um pump espasmódico, segundo ele. E o S&P não dá sinais de que já tenha atingido um pivô de sobrecompra. Segue muito pressionado. Estados Unidos e China correm para proteger os seus respectivos segredos computacionais quânticos. Para quem não sabe, o mundo está vivendo uma verdadeira corrida maluca em torno da força computacional quântica. Estados Unidos de um lado, China de outro, Reino Unido e Austrália e Nova Zelândia correndo nas pontas. A criptografia, que protege comunicações digitais e protege, por exemplo, uma private key de BTC, poderá algum dia ser quebrada por computadores quânticos. Esse dia já está apelidado de dia Q, que se refere aos qubits quânticos. Esse momento poderá pôr em xeque a segurança militar e econômica de todo mundo. No caso do mundo cripto, o dia em que uma chave privada puder ser quebrada por uma força computacional quântica, o mundo cripto vai ter ciência dessa realidade com décadas de antecedência. Hoje, por exemplo, nenhuma força computacional quântica que já existe, a IBM lançou um protótipo de computador quântico para poder fazer previsões meteorológicas, é capaz de quebrar uma chave privada de BTC ou de ETH, que são as criptos de primeira geração, sem gastar aí alguns milhões de anos num ataque de força bruta. Já que, como eu reportei aos senhores, existem mais private keys de BTC e ETH do que átomos no universo. Isso não é uma figura de linguagem, isso é literal. Eu vou repetir, existem mais private keys de BTC e ETH de qualquer cripto dessa de primeira geração do que átomos no universo. As criptos de segunda, terceira, quarta geração, Polkadot, Kusama, aí eu garanto aos senhores que nem a força computacional quântica vai ser capaz de quebrar uma private key dessa de terceira, quarta e quinta gerações. Uma Integrity, por exemplo, não é passível de ter a private key quebrada pela força computacional quântica. Hoje, toda a força computacional instalada do planeta demoraria pelo menos milhões de anos para poder quebrar uma private key. Quando a força computacional quântica, que basicamente coloca para escanteio esses sistemas de semicondutores que existem hoje, que é baseado em 1 e 0, ou passa energia ou não passa energia, a força computacional quântica ela se vale de infindáveis variáveis. Quando algum software conseguir domesticar toda essa capacidade bizarra de processamento de dados, a comunidade cripto vai ter ciência dessa capacidade, porque esses computadores terão uso principalmente para fins militares, meteorológicos, e a comunidade cripto vai ter aí uma janela de alguns anos para poder fazer um update. Um simples update protege a nossa private key. É óbvio que a gente vai ter que migrar os nossos ativos para um novo public address já dentro do fork, né? Dentro do update. Mas isso não é nada com o que se preocupar. Tem muita gente que faz alarde sobre isso, mas é um simples fork em qualquer rede já resolve o problema. E o Papa Francisco pediu o debate sobre um tratado internacional para regular a inteligência artificial. Segundo o Papa Francisco, a gente estaria diante de uma ameaça ética e até uma ameaça, segundo as palavras do Papa Francisco, ao livre-arbítrio humano. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar.
Enfim, gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no diário tá prestes a romper essa cunha de número 4, que é a onda 4 fez uma onda 1, uma onda 2 que beijou a mediana do canal de Keltner, uma onda 3 que avançou para cima do canal, uma onda 4 que beijou 1, 2, 3 vezes a mediana. A gente está em vias de explodir para uma onda 5, para aí sim, de repente, começar a onda 2 lá no semanal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.